Muito boa noite a todos. Confirmem-me que temos som e imagem. Ok, recebo então aqui algumas confirmações. Vamos só pôr aqui o PowerPoint de forma adequada. Só um momento. Exatamente. E pronto, já estamos então aqui em condições de dar então início a este webinar. Sejam então todos muito bem-vindos aqui a mais um webinar de petróleo e de setor petrolífero. Como todos sabem, e todos os que também já aqui me acompanharam sabem que é um tema que gosto particularmente. Obviamente que poderíamos estar aqui horas a falar sobre este tema, mas o nosso tempo é infelizmente limitado e, portanto, obviamente que tentarei aqui ser breve e correr sobre os temas que aqui vos quero trazer. E nesse sentido, efetivamente, então, destacar que fizemos, obviamente, este webinar neste período, também é uma época em que as grandes petrolíferas estão a apresentar agora resultados corporativos, portanto, também é um período importante, e porque fomos tendo ao longo das últimas semanas uma recuperação importante do petróleo, estando a subir 10% no ano, e nesse sentido há sempre oportunidades dentro do setor, e foi por isso então que também decidimos aqui falar um pouco sobre o tema, porque se bem me recordo, a última vez que tínhamos falado ou que aqui tinha trazido o tema de petróleo, já tinha sido em maio do ano passado, em que tivemos a oportunidade de analisar algumas oportunidades dentro do setor de small caps petrolíferas. E, portanto, agora também trarei aqui alguns temas também que estamos a acompanhar, mas, em primeiro lugar, vamos olhar um pouco para aquilo que designei como a incontornabilidade do petróleo, depois olhar um pouco para os fatores macro, depois para os fatores micro, depois algumas especificidades da indústria petrolífera e depois, sim, alguns temas que estamos a acompanhar. E, portanto, começando aqui um pouco nesta questão da incontornabilidade, também já aqui no passado tive a oportunidade de refletir um pouco sobre este tema, portanto, efetivamente o petróleo é incontornável e os derivados de petróleo também temos efetivamente, hoje em dia é preciso efetivamente petróleo para produzir quase tudo e nesse sentido o crescimento da procura de petróleo ao longo dos últimos 40 anos tem-se dado em média a um ritmo de 1,4 milhões de barris dia, e essa tendência de crescimento, apesar de se ter invertido aqui com os lockdowns de 2020, mostrou-se novamente a recuperar de forma consistente e só não está novamente na linha de tendência de crescimento anual, esta linha laranja, porque a China, conforme veremos, ainda está um pouco abaixo em termos de procura nesse sentido. De qualquer forma, lá está, tem sido um tema incontornável e estima-se que a procura de petróleo continua a crescer sustentadamente ao longo das próximas décadas, até bem para lá de 2030, sobretudo até por crescimento de países emergentes neste tema. E aqui também, isto aqui é um pouco uma tentativa daquilo que foi fazer uma regressão para avaliar uma procura de longo prazo de petróleo e, portanto, não temos muitos gráficos de longo prazo de petróleo, mas se formos fazer esta regressão com séries temporais desde 1930, vemos que o petróleo está efetivamente numa uptrend de procura praticamente há 100 anos. Isto aqui são os preços do petróleo, vemos que estão cerca de um desvio e meio, 1,5 de juros padrão abaixo da média, portanto, do preço atual, que no momento atual anda nos 78, mas quando andava aqui mais ou menos nos 75, o preço estava então um desvio padrão e meio abaixo desta média, e portanto, esse um desvio e meio abaixo desta média significa, e não é muito comum, conforme podem ver, só aqui nos anos 60, mas nesse sentido, este desvio padrão abaixo um pouco desta linha de tendência, nota que o petróleo poderia já descontar nos 75 uma situação de abrandamento de procura mais significativa, que foram efetivamente os temas que não conseguimos contornar no ano passado, que foram os receios de recessão. Mas, de facto, as coisas têm ido no sentido efetivamente contrário. E eu aquilo que trago agora aqui um pouco
no outlook macro, é olharmos quer para alguns catalisadores positivos, quer para alguns catalisadores negativos. E este primeiro catalisador de recuperação económica é claramente um catalisador positivo. Nós fomos vendo ao longo do último ano e meio uma possibilidade, ou pelo menos muita gente a descontar uma possibilidade séria de recessão nos Estados Unidos e na Europa. Sobretudo aqui na Europa vimos que foi mais um tema de abrandamento industrial, sobretudo na Alemanha, e a indústria já está a recuperar desde o verão. E nos Estados Unidos, efetivamente, aquilo que fomos vendo foi quer a indústria, quer os serviços a recuperarem de forma importante e a manterem níveis de crescimento elevados, e por isso uma economia norte-americana em franca expansão. Todos se recordam até dos níveis de PIB de quarto trimestre do ano passado nos Estados Unidos, que apontaram para um crescimento acima dos 3%. E, portanto, também com esse mercado de trabalho resiliente nos Estados Unidos, é importante dizer que, por exemplo, aqui a casa de investimento que seguimos, a Morgan Stanley, estima crescimento nos Estados Unidos para este ano neste caso, de 1,6%, bem acima do consenso que aponta para 0,8%, e a nível global, a própria Morgan Stanley estima também um crescimento de 2,8% em termos homólogos, com efetivamente o setor de mercado, ou bloco de mercados emergentes a liderarem esse crescimento. Ainda mais neste tema de recuperação económica, com esta recuperação do mercado de trabalho, com indústria e serviços também irem recuperando. A Fed de Atlanta, que tem aqui a estimativa do GDP Now, aponta para um PIB do primeiro trimestre nos Estados Unidos a crescer na ordem dos 3,5%. Portanto, ainda é um crescimento bem acima da média. E, efetivamente, que esta resiliência económica dos Estados Unidos e também, digamos nós, do próprio mundo, puxado por mercados emergentes, a evitar aqui uma recessão global, vai puxando pelos preços do petróleo e é claramente um primeiro catalisador macro positivo. Depois um segundo catalisador macro um pouco negativo é efetivamente a política de cortes da OPEC+. Nós sabemos que a OPEC+, há bem pouco tempo, e provavelmente vai manter estes cortes adicionais, mas voluntários de produção na ordem dos 1 milhão de barris dia. E o facto de ser voluntários é muito importante porque nós vamos tendo, no momento atual, alguma divergência entre membros da OPEC. Recordem-se que no ano passado Angola saiu efetivamente da organização. Há muitos países da OPEC mais pequenos que não estão a cumprir com as cotas em termos de cortes, mas aqui, quer dizer, no momento atual, aquilo que digamos é assim, a capacidade não utilizada da OPEC, com todos estes cortes de produção, está nos 6 milhões de barris dia. Portanto, teoricamente, a OPEC está a produzir menos 6 milhões de barris dia do que teoricamente conseguiria produzir. Obviamente, muita desta capacidade não utilizada vem da Arábia Saudita, que contribui com 45%. Mas eu acho que é importante salientar que esta divergência entre membros da OPEC que têm contribuído e que contribuiu para a saída de Angola mostra que a organização não está assim tão unida no continuar destes cortes, e a Arábia Saudita é que tem, digamos assim, feito a maior parte do trabalho nesse sentido. Também é importante dizer que muita desta disparidade vem porque temos países da OPEC com break-evens muito diferentes. Portanto, o Irão, com as sanções todas que tem, só consegue ser rentável com o preço do petróleo acima dos 373, a Venezuela ida e com as sanções que tem, a Nigéria também muito lá para cima, mas a Nigéria é mais um player de gás natural, e mesmo a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos têm break-evens um pouco elevados, não é? Portanto, na ordem dos 67 e dos 66. Angola, curiosamente, até tinha um break-even baixo, portanto, estava a ganhar dinheiro com os preços do petróleo no momento atual, mas pura e simplesmente o facto de terem que cortar a produção, iriam efetivamente perder esses potenciais ganhos e, portanto, nesse sentido é que não quiseram cooperar. Portanto, claramente este segundo catalisador é um catalisador negativo. Estas divergências contínuas na OPEC mostram que a organização não está assim tão unida e determinada em manter efetivamente os preços, e tem que ser a Arábia Saudita a liderar. Num terceiro catalisador, que também é claramente negativo,
é que, além de haverem divergências dentro da OPEC, existe também uma perda de influência da OPEC no mercado de oferta a nível mundial. Porque está a existir um crescimento de oferta de países que não pertencem à OPEC, portanto, não OPEC+. E sobretudo, muito devido ao crescimento de produção dos produtores norte-americanos, que vêm efetivamente do shale oil, não é? Como todos nós sabemos, e este gráfico é muito elucidativo, quer dizer, nos últimos 3 anos, os produtores norte-americanos pesavam 18% do mercado a nível mundial, no momento atual pesam 21%. A OPEC, nos últimos 3 anos, passou de uma cota de mercado de 36% para 34%, e, portanto, isto é impactante e mostra que claramente os dois estão a divergir, e à medida que os produtores norte-americanos vão ganhando influência e poder a nível de produção, nesse sentido também é mais difícil implementar uma política de cortes. Portanto, este catalisador é claramente negativo. Mais um catalisador macro negativo é a tépida recuperação de procura na China. O ano passado, aqui até com o Afonso Português, no início do ano, falámos largamente daquilo que poderia ser uma reabertura de China, que traria a procura para níveis pré-Covid, porque a China ainda está 2 milhões de barris dia abaixo do nível pré-Covid em termos de procura de petróleo, e isso de facto não se verificou. Vemos no momento atual que o crescimento de procura por petróleo na China continua de facto bastante flat, porque a recuperação económica também vai sendo muito lenta, e a China está muito perto de perigosamente muito perto de um processo até de deflação do que propriamente de um processo de inflação. E, portanto, nesse sentido, a procura tem recuperado mesmo de forma muito tépida, e isso obviamente também é um catalisador negativo que não ajuda. Agora aqui, ainda em termos macro, este catalisador da incerteza do ciclo político pode ser positivo ou negativo, depende de quem ganhe, mas no momento atual, com a administração Biden, apesar de não terem sido retiradas sanções ao Irão, as exportações de petróleo por parte do Irão passaram dos 300 mil barris dia para cima de 1,5 milhão de barris dia. Portanto, o Irão tem crescido claramente em termos de produção petrolífera, e isso é que também lhes permite financiar o Hamas e o Hezbollah, por exemplo. E a Venezuela também, que neste caso os democratas, que até há bem pouco tempo tinham uma postura e uma visão mais negativa relativamente à Venezuela, por via da necessidade também da reserva estratégica de petróleo estarem mínimos, têm de facto levantado algumas sanções à produção de petróleo na Venezuela, e a Venezuela passou de uma produção de 300 mil barris dia para quase 1 milhão de barris dia. Resta saber agora se de facto, se Trump ganhar as eleições e se retirar estas sanções, podemos estar aqui a falar de um impacto na produção a nível mundial, ou de uma retirada da produção a nível mundial de quase 3 milhões de barris dia, se ele tiver uma política mais dura para com o Irão e com a Venezuela. Portanto, ainda 3 milhões de barris dia é um número pouco irrisório na procura a nível mundial, mas pode de facto contribuir para um ligeiro aumento de preço. Portanto, este catalisador, caso Trump ganhe as eleições, pode até ser favorável e positivo ao preço. E depois aqui na segunda parte, que é falarmos um pouco dos catalisadores micro, claramente aqui de destacar que no caso da indústria de shale nos Estados Unidos há uma clara melhoria da eficiência de capital. Eu já aqui no webinar do ano passado tinha falado naquilo que tinham sido o aumento muito significativo de custos das novas perfurações, que está aqui neste gráfico azul. Portanto, o custo de novas perfurações, fruto ou da falta de trabalhadores, ou do desinvestimento de petrolíferas nas novas explorações, ou de políticas mais agressivas na concessão de terrenos, sobretudo por parte de Biden, tem puxado muito pelo preço das novas perfurações. E, portanto, nesse sentido, à medida que este preço também aumentou, e note-se que nas novas perfurações, muitas delas não são viáveis financeiramente com o petróleo abaixo dos $70, o que isso fez foi que, ao longo dos últimos 3 anos, existisse um decréscimo muito importante no nível de novas perfurações, que note-se, este rig count
ainda não chegou a níveis pré-pandemia, apesar de ter crescido desde os mínimos da pandemia, ainda não chegou a níveis pré-pandemia e, de facto, desde janeiro do ano passado, tem até vindo a ser um pouco reduzido. E eu sei, efetivamente, a questão que farão, ou pelo menos nas vossas cabeças, que é como é que é possível, se o número de novas perfurações está a crescer, como é que é possível nós vermos então o shale oil nos Estados Unidos a ter mais peso na oferta a nível mundial? E é por uma razão muito simples, porque as petrolíferas, aquilo que fizeram foi abdicar das novas perfurações e concluir ou utilizar perfurações que já estavam feitas por uma questão de preservação de capital. E por isso, este primeiro ponto, em termos para o setor, é claramente positivo, porque a indústria agora tem muito mais consciência financeira do que teve no passado. E, portanto, ao invés de ir iniciar novos projetos que são, muitas das vezes, podem financeiramente ser inviáveis, como vimos, com o petróleo abaixo dos 70, aproveitamos os projetos já existentes, porque não tenho aqui esse gráfico, mas basicamente também o número ou a vida, digamos assim, a vida restante, a duração restante dos inventários tem crescido de forma bastante acentuada, para lá, neste caso, até dos 10 anos, e portanto isso tem permitido, de facto, que estas petrolíferas utilizem perfurações que já estejam feitas, e portanto aquilo que estão a fazer, ao invés de iniciar novas perfurações, é aumentar toda aquela questão, neste caso, do comprimento lateral. Portanto, é um bocadinho por aí, e eu, por acaso, iria trazer, tinha aqui uns gráficos com esse tema, mas depois achei que já era entrar demasiado aqui em algumas questões mais técnicas e acabei por não trazer. Portanto, ficamos só aqui com esta questão, com esta questão importante das empresas estarem a aproveitar já perfurações existentes. Mas, no entanto, e eu acho que este gráfico é importante, portanto, com isto, a eficiência de capital melhorou em alguns projetos e em algumas empresas. Note-se que tem melhorado ao longo dos últimos 2 anos. Em 2024 estima-se que decai um pouco. Porquê? Porque é importante ver que esta eficiência de capital varia muito entre operadores. Portanto, há empresas que, no particular, fazem isto que eu estou a dizer, portanto, de aproveitarem projetos já existentes ao invés de iniciar novos, mas há muitas que ainda não fazem, por isso é preciso ser criterioso e daí a importância então deste stock picking. E depois aqui um segundo catalisador que também é claramente favorável, portanto, toda a questão das fusões e aquisições do M&A está agora concentrado em alguns grandes players e até 2022, conforme vemos aqui neste gráfico, a verde, as petrolíferas privilegiavam muito mais a distribuição e a remuneração acionista do que propriamente as fusões e aquisições. As petrolíferas pagavam dividendos e tinham buybacks, cerca de 500 bis em 2022, que era 3 vezes o valor que usavam em fusões e aquisições. E essa tendência foi-se mantendo. As petrolíferas continuam a ser muito amigas dos acionistas. No entanto, aqui em 2023, por terem regressado acordos de fusões e aquisições muito significativos, sobretudo por via de grandes players, como a ExxonMobil, a Chevron, o valor de fusões e aquisições no ano passado atingiu um recorde de 10 anos. E, portanto, haver mais fusões e aquisições é importante. E vou aqui trazer-vos uma empresa que fez várias fusões e aquisições. No ano passado fez 3. E isso leva, de facto, a uma maior concentração da indústria, a uma melhor escolha de terrenos para produção, de zonas para produção, e, portanto, acaba por levar, no fundo, a empresas com maior qualidade. Portanto, isto é claramente um catalisador positivo. Aqui também um terceiro catalisador micro, que são aquilo que nós já destacámos aqui tantas vezes, mas só beber aqui um pouco de água. Dizia eu aquilo que já destaquei aqui tantas vezes, que é o tema do setor efetivamente estar com múltiplos atrativos. Portanto, se nós pegarmos nesta primeira métrica, a amarelo nós temos o preço de venda indicado ou implicado pelos futuros, portanto, é o preço médio de venda de um barril de petróleo do setor como um todo, indicado pelos futuros.
portanto, mais ou menos futuros a 1 ano, e vemos o preço atual do petróleo. E, portanto, no momento atual, o setor está a ligeiro desconto, agora pronto, com esta ligeira subida do preço do petróleo, já entramos aqui numa zona um pouco de prémio. Mas, efetivamente, no momento, até quando este gráfico foi feito, víamos que o setor teve desconto durante, neste caso, durante muito tempo, e estar a desconto é quando o gráfico a amarelo está efetivamente acima do gráfico azul, que é o gráfico azul, é o preço do petróleo. Portanto, o preço médio dos futuros, neste caso do setor, portanto, o preço médio de um barril implicado pelos futuros para todo o setor apontava para os 75 dólares. Quando, durante muito tempo, como vimos aqui, hoje já está nos 78, mas durante muito tempo, o petróleo andou abaixo dos 75 e, portanto, o setor teve aqui um desconto importante. E atenção, isto é o setor como um todo, ainda há várias empresas que têm preços médios implicados pelos futuros na ordem dos 58 dólares, na ordem dos 65 dólares, na ordem dos 70 dólares. Portanto, isso é também um tema importante. E aqui também, se usarmos outra métrica, portanto, o Enterprise Value to EBITDA, vemos que o setor ainda negocia dois desvios padrão, quase 2 desvios padrão, abaixo daquilo que é a média, que anda aqui praticamente nesta linha a vermelho. Portanto, todo o setor como um todo continua a desconto, e a maior desconto, esta linha azul, que é de exploração e produção, que são as empresas que também aqui trazemos. Portanto, nesse sentido, apesar do preço dos futuros no momento atual, preço médio do setor implicado pelos futuros já estar um bocadinho abaixo do preço do petróleo no momento atual, em termos de avaliação, as empresas ainda continuam baratas. E se ainda utilizarmos mais métricas, que é o que nos leva aqui ao catalisador número 4, que também é positivo, portanto, algum ceticismo dos investidores, se ainda utilizarmos mais métricas, neste caso, ou de price to earnings, ou de free cash flow por ação, nós vemos não só que aqui o setor energético, neste ponto a preto, é aquele que tem dos price to earnings mais baratos face a todos os outros setores, como é daqueles que têm o maior nível de free cash flow por ação. Portanto, é de facto importante. E além disso, apesar de ter estas métricas, neste sentido, de mostrarem que é um dos setores mais subavaliados, é um dos setores que tem menor peso no S&P, pesa 3,7%, e mesmo em termos de alocação, neste caso por via, seja de family office, seja de hedge funds, é um setor que continua pouco amado pelos gestores de fundos e geralmente estão, muitas vezes, até underweight no setor. Por último, o último catalisador que é positivo e que é um catalisador que eu trago aqui muito e que é um tema que gosto muito, que é o tema da sazonalidade. Acho que nas commodities e nas matérias-primas nos ajudam bastante, que é o tema da sazonalidade. Portanto, janeiro e fevereiro marcam um mínimo de um período sazonalmente desfavorável para o crudo. Daqui em diante, aquilo que acontece é depois um aumento da procura de gasóleo por aquecimento. Muitas das refinarias nestes meses, praticamente, nestes meses estiveram ou estão encerradas para manutenção. Essa procura começa a descolar agora, nestes meses de inverno, procura por gasóleo de aquecimento, que leva a uma subida sustentada depois até ao período de verão, com driving season e por aí fora, a puxar bastante pela sazonalidade, que chega ali a máximos no verão, já praticamente no pico da driving season, e depois volta novamente a retrair à medida que as refinarias já estão praticamente a full throttle e já estão a produzir de forma impactante. Portanto, isto é importante e este tema da sazonalidade mostra que é efetivamente também importante. E agora, só para falar então aqui desta segunda parte deste webinar, que é olharmos um pouco para a indústria e vermos eventuais oportunidades. Estes slides eu já tinha trazido do webinar de há um ano atrás, portanto isto é só para mostrar que a indústria de petróleo, a indústria petrolífera vai muito para além do petróleo, há muitas indústrias e serviços que derivam do próprio petróleo, seja a exploração, seja a extração, seja a produção de derivados de petróleo, neste caso petroquímicos, seja a exportação de LNG, que é o gás natural liquefeito,
e seja também a questão do downstream, que aqui se chama o tal Sales and Marketing, que é toda a questão de retalho, de produção de lubrificantes, produção de combustível para a aviação, e portanto uma empresa petrolífera pode ter estes três segmentos: upstream, midstream, downstream. Pronto, é efetivamente isto. E agora, pronto, como eu aqui também destacava o ano passado, há efetivamente 5 zonas de produção de petróleo nos Estados Unidos, portanto o Gulf Coast, o East Coast, o Midwest, Rocky Mountain e o West Coast. E nesse sentido, todas elas têm break-evens por barril muito diferentes, face àquilo que também é, neste caso, a composição do solo de cada uma, em termos rochosos, obviamente, e neste caso os break-evens por barril mais baixos estão no Midwest e na tal costa do Golfo, ali o PAD 3. E pronto, aqui muito rápido, como eu dizia, os break-evens mais baixos estão efetivamente no PAD 3, que são o Eagle Ford, o Permian, que são zonas que aqui já ouvimos falar. E isto só para destacar que, por exemplo, no Eagle Ford, nós tínhamos break-evens por barril na ordem dos 23, nas perfurações que já são existentes. No momento atual, as novas perfurações custam o dobro, não é? $48 por barril. No Permian, tínhamos cerca de $28 por barril nas perfurações que já estão existentes. No momento atual, as novas custam $50 por barril. Portanto, como veem, é essencialmente o dobro, mas aqui destacar que na costa do Golfo, que é onde estão este Permian e o Eagle Ford, é onde temos os break-evens por barril mais baixos. E pronto, agora aqui só mais um pouco de água. Agora aqui falar então um pouco dos temas que estou a acompanhar. E aqui, desta vez, não quis trazer muitos temas. Também fiz alguns screeners e nesse sentido digo-vos já, à semelhança já do ano passado, quando fiz este webinar, nos screeners, em termos de métricas fundamentais, que são os screeners também, e é com base nisso que faço, a Civitas Resources continua claramente a destacar-se a nível das small caps. E, portanto, é por isso que aqui volta a figurar. Mas eu acho que antes disso, e antes de irmos a nomes individuais, é importante destacar que efetivamente, e neste caso acho que isso é de facto importante, é importante destacar, como eu dizia, que neste caso estamos a privilegiar o segmento de upstream face ou em detrimento do segmento de downstream. Porque o mercado de petróleo, como sabemos, tem estado volátil, ainda há alguma, conforme eu disse, todos estes catalisadores, conforme vêem, ainda há muitos catalisadores negativos, a incerteza relativamente à China, a perda de influência da OPEC, o facto das empresas estarem mais apertadas em termos de gestão do seu próprio capital e, portanto, é importante mantermos aqui uma postura defensiva e, nesse sentido, escolher empresas que tenham uma gestão prudente do seu balanço, que gozem de catalisadores individuais e que, sobretudo, privilegiem uma boa remuneração acionista. E, portanto, estas são exatamente um exemplo disso. E, portanto, aquilo que se trouxe aqui não são empresas muito diversificadas, são duas small caps com exploração e produção, portanto, sem downstream, porque o downstream, que é essencialmente a produção de gasolina e ter postos até de abastecimento, o downstream tem sofrido uma forte queda das margens de refinação por via de redução de riscos geopolíticos, sobretudo com a acalmia da situação na Rússia e por aí fora. As margens de refinação na altura, conforme se recordam, andaram quase $80 por barril. Essas margens por refinação caíram claramente e, portanto, agora compensa muito mais estar numa postura mais defensiva em empresas que privilegiem e tenham essencialmente upstream. Portanto, dentro das small caps, conforme eu dizia, é essencialmente isto. E depois temos os grandes players, não é? Empresas diversificadas internacionalmente, empresas que têm algum downstream, mas neste caso muito menos do que pesa o upstream, e nesse sentido a Total é um claro e um ótimo nome. Olhando agora aqui, e este gráfico também é importante, esta tabela também é importante,
E esta tabela mostra essencialmente o quê? Que dentro das small caps, a Civitas Resources destaca-se, é muito semelhante à Vital Energy, está até com um múltiplo um bocadinho mais elevado, está com forward perto de 5.6. No entanto, a Civitas Resources tem não só um preço-alvo médio mais elevado, que dão 43% de upside, como tem um custo operacional por barril ligeiramente inferior, nos $10 por barril. Portanto, isto nas small caps, e já vamos ver porque é que a Civitas Resources ganha nesse sentido até à Vital Energy. No campo das large caps ou das grandes empresas, a Total Energy é um claro vencedor. Não só porque tem uma yield superior à Chevron, mas também, não só porque também tem um múltiplo mais baixo, que está com 7, mas sobretudo porque tem, neste caso, um custo operacional por barril, que até eu fiquei surpreendido quando vi, muito baixo. A Total Energy tem um custo operacional por barril que não há uma única small cap nos Estados Unidos, e eu já fiz muitos screeners, já percorri muitas empresas, mas até hoje não vi uma única small cap nos Estados Unidos que tenha um custo operacional por barril tão baixo, na ordem dos 5, neste caso dos $5 por barril. É mesmo muito baixo, e é um dos números mais baixos que eu já vi de custos operacionais por barril. Portanto, é uma ótima métrica e mostra que a gestão da Total está claramente comprometida em entregar elevados níveis de rentabilidade. Eu esqueci-me de destacar também que aqui uma métrica usada nas small caps, que geralmente temos acesso a esses dados, é o preço por barril com os hedges, não é? Portanto, com aquilo que já é a cobertura de risco de queda do petróleo, porque estas empresas, small caps sobretudo, têm shorts em petróleo para fazer hedging das posições, não é, que efetivamente têm e dos preços de venda. E neste caso a Civitas aqui ganha claramente à Vital Energy porque tem um preço por barril muito superior. A Civitas consegue vender a um preço de $61 por barril, a Vital Energy consegue a 43. Notem que isto é preços com hedging, portanto já é considerando as perdas eventuais que tenham nos shorts de crudo, porque todos os trimestres têm que entrar em shorts de crudo. Portanto, é por isso que o preço está mais baixo que o preço ali do crudo. Mas claramente, eu depois, ao invés de ter só esta métrica, fui ver um pouco qual delas ou em que ponto é que se posicionavam este ponto de serem generosas com os acionistas e de terem uma boa remuneração acionista. E, portanto, aquilo que fui fazer é somar os dividendos mais os buybacks do ano passado, portanto, sem considerar os deste ano, porque senão estes números ainda eram superiores, mas somar os do ano passado e vê-los um bocado em percentagem do market cap. E, portanto, aqui a Vital Energy nem sequer entra, porque a Vital Energy suspendeu o pagamento de dividendo, acabou por fazer um reverse stock split, portanto isso também não é lá muito bom para o acionista, e portanto está completamente fora desta tabela, mas a Civitas destaca-se claramente. Em termos de small caps, há poucas que tenham um dividendo combinado com um programa de recompra de ações quase nos 20% de market cap. Depois, em termos das large caps, das grandes empresas, a Total um bocadinho à frente da Chevron, com 11%, mas claramente a Total aqui já ganharia a Chevron, porque nesse sentido tem um custo operacional por barril que é metade do que é o da Chevron. E, portanto, assim sendo, e porque também não quis dispersar muito, chegamos então aqui às duas vencedoras, que é a Civitas Resources e a Total Energies. Portanto, olhando um bocadinho mais para a realidade fundamental da Total Energies, nós vemos claramente que, neste caso, a Civitas, conforme eu já tinha dito, fez 3 aquisições em menos de um ano, todas na zona do Permian, que tem, como vos disse, um dos break-evens mais baixos, e isto permitiu à empresa duplicar produção. E mesmo com estas aquisições, que foram mais 4,7 bis de dívida, que serão facilmente pagos face ao nível de free cash flow que a empresa tem, e essa dívida é só para pagar em 2028, e a empresa vai gerar cerca de 1,5 bis de free cash flow por ano, mas mesmo assim, com essa emissão de dívida, com estas 3 aquisições em menos de um ano, a empresa consegue ter uma dividend yield que ronda os 8,2, e nesse sentido é claramente aqui a Civi
claramente acima daquilo que são os seus pares. Portanto, claramente uma ótima empresa e dentro das small caps continua a ser, tal como era o ano passado, continua a ser de facto a melhor opção. A Total é de facto outro campeonato dentro das large caps. A Total, quer dizer, não é? A Total faz tudo bem, não é? Tem um free cash flow por barril, que é aqui o primeiro gráfico, muito, 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 muito grande. Portanto, quase na ordem, neste caso, este número aqui até é cerca de $40 por barril, é de facto muito elevado. Tem um break-even muito baixo, é menos de $25 por barril, portanto reduziu muito o seu break-even nos últimos anos, porque também se pôs a explorar em territórios, sobretudo em África, terrenos pré-sal e por aí fora, que permitiram reduzir o seu barril, portanto reposicionou o seu portfólio. Tem baixos níveis de dívida, também, dívida líquida muito baixa. Tem conseguido remunerar os acionistas cada vez mais, portanto, ao longo dos últimos 3 anos, a Total, acompanhando o movimento da Chevron e da Exxon aqui numa fase inicial, tem conseguido remunerar bem os acionistas e notem, e isto é importante, notem que a Exxon e a Chevron cresceram muito até aqui, até meio de 2022, mas desde aí a remuneração acionista tem vindo nesse sentido, a cair um pouco. Portanto, é importante ter atenção a isso e a Total tem continuado a crescer. E por último, isto é efetivamente aquilo que se destaca. O objetivo para 2024 é ter um custo operacional por barril abaixo dos $5 por barril. Eu destaquei isso aqui e acho que isso é de facto impactante. Não há nenhuma empresa que tenha um custo tão baixo. A BP anda praticamente ali muito perto, mas nunca abaixo dos $5 por barril. Notem que todas as americanas estão lá para cima nesse sentido e a Total, em termos de vida dos inventários, não está propriamente mal, anda ali nos 12 anos, não é propriamente um número mau. Não é propriamente um número mau. Depois, aqui uma pequena análise técnica da Civitas, ali muito perto de quebrar todo este canal descendente que já vigora praticamente desde o verão de 2023. E a Total, num claro canal ascendente que vigora desde 2020, tem que quebrar agora aqui esta linha de tendência descendente. E pronto, assim sendo, obviamente cheguei ao fim desta longa exposição. Eu questionava-vos agora e sintam-se à vontade para colocar também algumas questões que não sei se têm ou não. Portanto, pelo menos vejo no momento atual que não existe aqui nenhuma questão e, portanto, quando não existem questões ou é porque está tudo muito bem explicado ou é porque ou é o cenário bom ou é o cenário menos bom. Mas, portanto, eu vou só aguardar aqui um minutinho para ver se vem algumas questões. De qualquer forma, se não tiverem questões, agradeço-vos aqui, deixo-vos aqui 2 minutinhos, agradeço-vos aqui que deem feedback aqui na caixa de comentários, é sempre importante o vosso feedback para que possamos também continuar aqui a melhorar e, portanto, agradeço que vão dando aí o vosso feedback. Enquanto eu respondo aqui também a algumas questões. E pronto, já existe aqui então algumas questões. Podemos concluir que as petrolíferas estão a desconto face ao mercado? Seria, pois, de investir nas mesmas? É assim, pronto, aquilo que eu mostrei aqui acho que foi claro, não é? Portanto, onde é que está esse gráfico? Mostrei vários gráficos de avaliação e mostrei também que no momento atual há várias, quer dizer, o setor como um todo está a desconto face ao mercado. E é um setor que goza muito, 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 muito nesse sentido de uma eventual perspectiva de reaceleração da inflação, conforme vêm sendo alguns receios até do mercado. E, portanto, eu acho que mais do que a perspectiva macro, que é importante, mais do que esta perspectiva dos múltiplos, que é muito, muito importante, aqui vemos claramente que o setor está a desconto face ao mercado, é a perspectiva de escolhermos boas empresas, empresas que investam ou que olhem para o seu balanço de forma defensiva e olhem para a remuneração acionista de forma importante. E quer a Civitas, quer a Total, conforme eu aqui destaquei, são duas empresas que são
exemplos a nível de gestão criteriosa do balanço, exemplos a nível de gestão criteriosa do negócio, porque têm não só break-evens baixos, como sabem efetivamente as aquisições que têm que fazer, e portanto isso é importante, e são também exemplos a nível da remuneração acionista. Pronto, isto era um tema e ainda há aqui muitas questões agora. Deixa-me ver aqui que agora às tantas até já eu me perdi, mas ok. Fazem uma questão que também é importante. A Galp encaixa onde nestas perspectivas? É importante que questionem sobre a Galp, porque a Galp tinha tudo para poder estar aqui a rivalizar com estas empresas. O problema da Galp é que, face às outras empresas europeias, a Galp não tem um destes campos. A Galp podia estar aqui por um dos fatores, que é a Galp tem um break-even muito baixo. A Galp tem bons terrenos, nesse sentido. No Brasil tem terrenos pré-sal, em Moçambique, por aí fora, e isso dá break-evens muito baixos à Galp, que andam na ordem abaixo dos $12 por barril. O único problema é que a Galp não remunera de forma adequada aos acionistas, porque a Galp, face a outras petrolíferas europeias, a Galp está com uma dividend yield de 3,7% e empresas, por exemplo, como a Total, estão com yields e já andaram bem acima até dos 5%. E é exatamente por isso, e além disso, a Galp também está com uns múltiplos um bocadinho divergentes face ao setor. É uma empresa que está significativamente mais cara em termos de múltiplos do que o setor europeu como um todo, e nesse sentido a Galp não é, pronto, digamos, não faz muito sentido ter esse prémio, porque em termos, por exemplo, uma Galp está com um forward pair de 11,8, uma Total tem 7,1 e a Galp não tem o mesmo nível de custo operacional por barril, nem de perto nem de longe, que tem a Total, e o break-even da Total, apesar de ser um bocadinho superior ao da Galp, a Total consegue ter uma gestão mais adequada do balanço do que propriamente a Galp. Por isso é que a Galp não está nestas perspectivas, porque há players europeus que são melhores que a Galp, como é o caso da Total. Perguntou-me aqui, agradeço que mostre o slide anterior, e eu penso que estávamos aqui. Eu agora já não sei onde é que era, se me puderem dizer mais ou menos que slide é que era, já não sei se era este, mas pronto. Ainda me fazem aqui mais perguntas, e com a descida previsível das taxas de juro, eu penso que isso se refere ao caso do petróleo, portanto lá está. O tema do petróleo como um todo, em termos macro, pode efetivamente ser penalizado, porque se houver uma descida muito significativa das taxas de juros, porque geralmente essas descidas muito significativas podem até corresponder a períodos de recessão. Agora, aquilo que eu estou a dizer aqui é um tema diferente, que é a economia norte-americana continua muito resiliente, o PIB norte-americano continua a crescer de forma importante, e esse cenário adia, conforme nós também vamos vendo, adia o número, adia o início dos cortes de taxa de juro e o número de cortes de taxa de juro, não é? Porque nós já vimos que o mercado descontava o primeiro corte de taxa de juro em março, afinal já passou para junho, porque a economia norte-americana está muito resiliente, e se nós formos continuando a assistir a essa resiliência da economia norte-americana, é mais do que normal e expectável que essa descida previsível das taxas de juros também vá sendo adiada no tempo. Portanto, esse tema, efetivamente, é um tema que até agora, este tema da resiliência económica, tem beneficiado claramente o caso do petróleo. Perguntam-me aqui pelo comportamento do crudo no curto prazo, que é uma pergunta importante e, portanto, vamos analisar aqui do ponto de vista técnico. Por acaso podia aqui ter o gráfico, mas no webinar, mas vamos já ver aqui. E no caso do crudo, obviamente, as coisas têm sido muito claras. Portanto, temos andado neste canal descendente, que quebramos novamente em alta nos 74. É muito importante agora para crudo que se quebre em alta a resistência dos 78, 89. Quebrada em alta essa resistência, podemos ir novamente bem perto da zona dos 85. Portanto, é isso que é de facto importante também para o crudo. Ok. Pedem-me o gráfico da Civitas, ok. Penso que seria este.
digo eu, porque acho que era antes dos gráficos, mas de qualquer forma, pronto, esta apresentação estará disponível no YouTube e depois terão a oportunidade de andar para trás e ver. Ainda me fazem aqui algumas perguntas, ok, e a BP, como compara com a Civitas e a Total? Pronto, isso também é um tema importante, porque lá está, quando as empresas aqui foram selecionadas, não é por acaso que empresas como a BP efetivamente poderia também estar aqui. Mas no caso da BP, como ainda há ali alguns temas a nível de desinvestimento no upstream, e eu aqui quis trazer players que são claramente de upstream, por exemplo, a BP tem estado a apostar um pouco em reduzir produção. Para se focar mais em projetos de hidrogênio, para se focar mais em projetos de energia verde. E atenção, a própria Total também o tem feito, também tem uma unidade de energia verde. A diferença é que a Total continua a conseguir aumentar a produção, consegue fazê-lo a um ritmo e a um break-even claramente muito baixo, na zona dos $25 por barril, e a reduzir custos operacionais. Notem aqui neste gráfico que os custos operacionais da BP quase igualam os da Total. É ótimo, sem dúvida. O problema é que o desinvestimento da BP no upstream, em maior produção e em focar-se muitas das vezes em projetos que não são tão rentáveis em termos de produção e que reduzem claramente aqui o tempo de vida desses inventários, conforme vimos, o tempo de vida de inventários da BPI caiu de 15 anos para 10 anos. A Total conseguiu manter-se estável ao longo dos anos. Portanto, isso é importante, não é? Portanto, a BP, ao desinvestir na sua produção, está claramente também a desinvestir no número de novas reservas, o que lhe reduz o tempo de vida dos inventários restantes. Portanto, é importante ter esta nota sobre a BP, ainda bem que fizeram essa questão. Dá para se poder ter uma visão produtiva em termos de eventual investimento neste setor. É assim, conforme eu disse, não é? Eu acho que em termos de visão produtiva de investimento no setor é muito clara. Nós, se voltarmos aqui ao primeiro slide, vemos que este é um setor que é incontornável e, portanto, a procura de petróleo, a Agência Internacional de Energia estima que vai continuar a crescer até 2050. Muitas das vezes se acusa as petrolíferas de não liderarem a transição energética, mas muitas petrolíferas têm projetos de captura de carbono, são avaliadas até com base nisso. Nunca foi um tema que por acaso aqui trouxesse, mas, por exemplo, empresas como aqui me perguntam, a própria Petrobras tem projetos até de licenças de carbono, todas elas têm, quase todas elas têm. A Total e a BP têm unidades de energia verde, a Galp tem projetos de hidrogênio também. Portanto, as petrolíferas também têm ajudado a contribuir para essa transição energética. Agora, essa transição energética não se fará de um dia para o outro e substituir o petróleo, na minha opinião, vale o que vale, acho eu que será impossível. Quanto muito complementar-se-á o petróleo, nunca substituir totalmente. Acho que isso é complicado e é difícil. E depois perguntam-me aqui também, obviamente, a Petrobras também pode constar desta lista. Assim, a Petrobras fazíamos só um webinar para a Petrobras como um todo, porque é uma empresa que, como todos sabem, eu também gosto bastante. Já aqui trouxe várias vezes. Desta vez aqui a ideia era trazer um pouco novas empresas, e nesse sentido trouxe a Civitas e a Total. A Petrobras foi um tema que o ano passado, conforme todos sabem, eu destaquei bastante, porque teve preços muito, muito, muito atrativos, na ordem dos 9, com o tema das eleições brasileiras, com essa questão do Estado poder cortar dividendo, e depois, de facto, obviamente, sendo o Estado o maior acionista, isso não se verificou. A Petrobras continua a ser o exemplo em termos de break-evens, é das empresas com os break-evens mais baixos do mundo. Tem um break-even na ordem dos $8 por barril, tem muitos terrenos pré-sal, é uma empresa que privilegia e remunera muito, 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 muito mesmo os acionistas. Esta yield no momento atual da Petrobras está nos 8%, no ano passado era de 38%, este ano pode haver a perspectiva de um dividendo extraordinário, como costumou haver nos anos passados.
E lá está, para a Petrobras seria só um webinar dedicado ao tema, porque é de facto uma empresa que, para quem gosta de ser um acionista que gosta de ser bem remunerado, uma empresa que tem de facto uma realidade fundamental muito, muito, muito importante, é um tema que é de facto interessante e importante. Só não veio aqui desta vez nesta lista porque claramente o ano passado tirou-se muito partido desta subida e só não vem nesta lista desta vez porque efetivamente pronto, lá está, agora estamos na zona dos 17 e aqui até eu próprio estava à espera aqui de um pequeno pullback, mas claramente que continuo muito, a olhar muito para a Petrobras e a ser uma empresa que gosto de forma significativa. Ok, ainda me falam aqui, pois ainda há a questão do slide, devia ser o slide de análise técnica, como diz, depois estará no YouTube e teremos a oportunidade de ir lá. E pronto, olha, acho que chegámos aqui ao fim da questão, dizem-me obrigado pelo esclarecimento quanto à Galp, e pronto, como também já temos aqui pelo menos uns 50 minutinhos deste webinar, não havendo aqui mais questões e já tendo aqui o vosso feedback, ficamos então por aqui com a minha promessa de não de fazermos um webinar só de Petrobras, porque isso seria pode ser uma pode-se pensar no tema, mas seria um pouco um nome individual e isso também geralmente não costumamos fazer, mas seguramente que poderemos até fazer de futuro algo mais dedicado um bocado também a petrolíferos emergentes, porque desta vez foi só dedicado um bocado aos developed markets, não é? Portanto, os Estados Unidos e Europa, mas pronto, para esse tema da Petrobras que fizeram bem aqui em recordar-me e pronto, acho que já dei a minha opinião mais completa sobre o tema. E pronto, agradecer-vos então a todos, muito obrigado por me terem ouvido sobre este tema que, como vos disse, e dá para perceber, gosto bastante. E pronto, obrigado também pelo vosso feedback e até à próxima. Obrigado.